Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, aquele a quem o Pai Celestial enviou, como a palavra de Deus nos diz, nós sabemos, é a história da humanidade. Porque Deus amou o mundo e mandou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira. Estou citando o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Então o Senhor Deus diz, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você acredita em vida eterna? Muita gente não acredita e daí vive do jeito que quer. Bem, o Senhor Deus dá esse direito, Ele deu, mas Ele manda que façamos as nossas escolhas, assumindo as consequências. Ele diz que coloca 2 caminhos. Mas nós vamos iniciar com a oração do agradecimento a Deus e então entraremos na palavra de Deus. Muitos carregam um fardo de passado por longos anos ou por muitos anos da vida e se perdem. O tempo para, a vida para, nada anda. Será que isso agrada a Deus? Será que isso é bom para quem assim está vivendo? Claro que não. Vamos fazer uma oração e entraremos então com a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, querido Deus, Pai Celestial, primeiramente, entrando em Tua presença nesta oração, nós agradecemos. Graças damos, Senhor, pelo dom da vida. Graças damos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, pelo que o Senhor nos fez. Sim, Senhor, pois já sabemos que Jesus Cristo foi ao Calvário para salvar o ser humano. Oh, Pai, digo como é feliz aquele que pode crer. Como o Senhor diz, tudo é possível ao que crê. E o Senhor está de mãos estendidas, não mais preso naquela cruz, em Cristo Jesus. Pai, nós agradecemos por todas as bênçãos, pelos cuidados, pelo Teu zelo, pelo mover do Teu Santo Espírito. Nós damos graças, Senhor, pelo dom da vida, pelas Tuas obras, por tudo quanto o Senhor nos tem concedido. Agradecemos sim. E agora, desde já, pedimos que o Senhor tenha liberdade para agir. O Senhor cura os enfermos, restaura e liberta, Senhor, quem estava prisioneiro das angústias, das amarguras. Se tem alguém agora, Pai, com uma depressão, opera, tenha liberdade para agir. Enche esse coração do Teu Espírito, da Tua paz. Move, Senhor, o Teu poder. Tua presença, Senhor, a Tua presença traz a verdadeira liberdade. Como o Senhor diz, Pai, muito obrigada. Nós agradecemos pela Tua bênção, pelos Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Então, queridos, olha, ouvir a Deus, o Deus que criou esse imenso universo, é algo maravilhoso. Aí alguém diz, mas como é que eu posso ouvir a Deus? A sua palavra. A palavra nos apresenta o próprio Deus. Se cremos que é Deus quem fala, então recebemos de todo o nosso coração. Isso é que vai fazer a diferença. Enquanto as pessoas pensarem que Jesus é uma religião, vão se atrapalhar, queridos. Jesus não é uma religião. Ele é Deus encarnado, Ele é Deus aqui na terra. Você pode imaginar, Deus veio a este mundo e tomou a forma de homem, diz a Bíblia Sagrada. Mas Deus está atuante, Ele está olhando. Talvez você diga, não é possível. Olha o estado das pessoas, olha o estado do mundo, olha o sofrimento que vai pelo mundo afora.
Queridos, Isaías disse assim: quem deu crédito à nossa pregação? Olha só o que Isaías disse. Isaías, que viveu mais de 726 anos de Jesus pisar neste mundo. Ele anunciou Jesus. Ele anunciava Jesus. E ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? Todos receberam Jesus, ouviram os seus ensinamentos, receberam a sua luz? Não. Até hoje. Então, queridos, não vamos julgar a coisa. Não é assim, en passant. O que eu vejo, eu já julgo. Não. O apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte das epístolas do Novo Testamento, ele diz na sua carta aos Romanos, que é para qualquer pessoa que creia, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Isso mesmo. É através da palavra que conhecemos a Deus. Mas nós estávamos falando sobre os fardos do passado. Coração preso ao passado. Os olhos, não é? Ninguém está olhando com o olho físico, mas as atenções estão lá. Então é uma forma figurada de que os olhos estão no passado. Quem está olhando para o passado está olhando para trás, não olha para frente. Tropeça, cai em prisões, é a angústia, a tristeza, a amargura, a depressão. Então o Abraão, ele orou. Abraão orou, e Deus enviou o socorro lá em Sodoma para a família, para o Ló, seu sobrinho e sua família. Mas a família estava muito envolvida, a mulher do Ló estava muito envolvida com Sodoma. Uma realidade, as pessoas se envolvem com o meio. Eu, quando atento para isso, eu lembro que Jesus disse, quem de vós, falou com os fariseus, quem de vós me convence de pecado? Ou seja, quem faz a minha cabeça? Jesus falou isso. Daí a necessidade de ouvir a palavra de Deus. E então Deus enviou o socorro, enviou os anjos. E foi interessante porque eles se demoravam muito, eles estavam assim, muito distraídos. Eu não sei se você já leu, mas Jesus Cristo, o próprio Jesus, através do Evangelho de Mateus, ele disse que a sua volta será repentina. Muitos brincam, muitos zombam, muitos escarnecem, muitos ironizam, muitos não creem de jeito nenhum, mas enfim, respeitamos cada um, não é, do seu jeito, mas eu digo feliz é quem crê naquilo que Jesus trouxe, que Jesus falou. E o que ele tem para nós está reunido nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Então, lembrando do caso de Ló e da sua família, o Abraão orou, e Deus então enviou os seus anjos lá. Aí o que aconteceu? Então, os anjos quando chegaram, foi todas as multidões das cidades afluíram para a casa do Ló. Ele ficou assustado. Era tanta perversão, era tanta sujeira, tanta coisa, que os homens daquela cidade, quando viram que os anjos eram muito bonitos, disseram assim para o Ló: traz esses anjos aqui, traz esses homens aqui fora. Eles não sabiam que eram anjos. Não, eles não sabiam. Eu não sei se você crê, mas muitas pessoas zombam disso. Literalmente escarnecem. Ei, vocês estão viajando com essa história de anjos, essa história de Bíblia. Queridos, há uma eternidade. E a ideia de muitos é: morreu, desmanchou o corpo, acabou. Cremou, virou fumaça, acabou. Não, mas há um espírito dentro do ser humano. Há uma alma dentro do ser humano que adormece.
e vai acordar, vai ressuscitar. Então aquelas cidades seriam destruídas e aquelas vidas todas iam perecer. Aí o Abraão orou muito. Então Deus enviou. E aí aconteceu esse fato de que falei. E isso está em Gênesis, no capítulo 19 do livro de Gênesis. Gênesis é criação, né? Então o que aconteceu? Quando os anjos falaram com Ló, foi tão bonito. Gente, foi tão lindo. Que o anjo porta-voz disse: tens mais alguém nesta cidade? Ou seja, há mais alguém da tua família? Há mais alguém por aqui que faça parte da tua família? Eu vou até ler para vocês, é muito bonito isso. Gênesis capítulo 19, no versículo 12. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu filho, teu genro, teus filhos, tuas filhas? E todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Tremendo isso, não? Se tem mais alguém nessa cidade, tira. Foi o que Jesus veio fazer. Tirar as pessoas da cidade dos enganos, daquilo que aborrece a Deus. Talvez você pergunte, mas o que aborrece a Deus? Olha, está tudo nas Escrituras. Nós temos uma escola bíblica às quartas-feiras. Sexta-feira, dia de libertação. E domingos. O domingo é o dia do Senhor. Domingo é dia de ação de graças. É o dia em que nós oferecemos um culto a Deus em agradecimento por tudo que Ele tem feito. Há pessoas que dizem: eu não tenho motivo nem razão nenhuma para agradecer a Deus. Olha que tem. Se você souber, se você descobre que Jesus Cristo foi à cruz e você estava incluído lá, Ele incluiu você para a salvação. Você, mas eu nem existia 2000 anos atrás. Isso. Mas Ele sabia que você existiria. Ele sabia que você viria. Está na Bíblia. Está na palavra de Deus. E aí? Bom, então, o Ló disse, o anjo disse: tens mais alguém? Olha que coisa tremenda, porque se ele dissesse: eu tenho um parente, eu tenho um irmão da minha mulher, eu quero que ele seja tirado. Ele perguntou: você tem mais alguém aqui? O anjo perguntou. Quer dizer que nós podemos incluir a família no plano de salvação? Podemos. Devemos a oração, a intercessão. Agora é claro, queridos, tem que abrir o coração e estar disposto a isso. Tudo é possível ao que crê. E a ordem de Deus foi, então, o anjo, quando os tirou para fora, foi o Ló, a mulher e as duas filhas. Sim, as duas eram noivas, comprometidas com dois rapazes, né, os respectivos noivos, mas eles não acreditaram, não. Eles não acreditaram. Como muita gente não acredita que Jesus vai voltar. Um dia Ele vai voltar. Como muita gente não acredita no céu, não acredita em inferno. Outros até acreditam em outras coisas que não estão nas Escrituras, tudo bem? Cada um com a sua crença. Mas Jesus é o verbo, a palavra. Então o que Deus quis, através de Jesus, Ele deixou, tudo foi posto então nas Escrituras. Aí o anjo disse: olha, quando saímos da cidade, não olhes para trás. Quando você começa a ouvir a Deus, é hora de seguir em frente. Ele quer que você vá em frente. Ele mesmo vai à nossa frente. Ele usa várias figuras ilustrativas e uma delas é que Ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas e Ele deu. Queridos, nós vamos agora a uma outra parte do nosso programa,
nós temos uma outra mensagem. Estamos aqui falando de Jesus, do amor de Deus, das Escrituras Sagradas. E lembrando, sexta-feira é dia de libertação e domingo é dia de adoração a Deus, é dia de ação de graças. Vamos então. Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Muito bem, e como falávamos lá no início do nosso programa Graça sobre Graça vai ao ar pela Rádio Metropolitana aqui do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas, falando de Deus, falando de Jesus, da salvação que Ele oferece e das coisas da vida que Ele nos ensina. E Jesus veio para ensinar, Ele veio para salvar, curar, libertar, veio pôr em liberdade quem estava oprimido, prisioneiro. Você encontra isso nos 4 evangelhos e depois os apóstolos deram continuidade. E Jesus está vivo, Ele pode fazer uma obra. Agora, é claro, queridos, a fé é algo muito íntimo, é pessoal, personalíssimo. O apóstolo Paulo disse, a fé vem pelo ouvir. Ouvir? A fé vem pela palavra de Deus. Então, como nós falávamos, não é? O Ló, ele demorava muito para sair de Sodoma. Estava ali demorando, ele não queria deixar tudo que ele havia construído a vida dele toda para trás. E não havia tempo de carregar nada. Aquilo já era a figura, literalmente, de quando uma pessoa parte, não leva nada. A realidade é essa, não leva nada. Então é preciso sair da cidade da destruição. E o anjo então disse para que não olhassem para trás. Aí a mulher do Ló olhou para trás e virou aquela estátua de sal. Por que Deus não quer pessoas presas ao seu passado? Porque em regra, veja, a pessoa que encontrou Jesus, ela tem agora um ponto de partida. O apóstolo Paulo escreveu assim, se alguém está em Cristo, ou seja, tão logo alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Mas e aí? Toda a bagagem de lembranças, toda a história? Sim, existe uma história. A história nos acompanha. O que Deus falou com Ló, sai dessa cidade. A pessoa tem que sair do sofrimento. Tem que sair dos erros, aproveitar o que é bom, sem dúvida nenhuma. Lamentavelmente, há pessoas que se acham perfeitas e acham que não precisam aprender nada. Eu lembro do Abraão, Deus falou com Abraão algumas vezes, e numa dessas vezes foi muito interessante, que você sente pelas palavras um tom de voz enérgico de Deus. Ele estava com 99 anos, Abraão estava com 99 anos. E sabe o que Deus disse para ele? Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Olha que coisa interessante. Pelas colocações, você entende uma forma firme. Deus disse a Abraão, anda em minha presença. Ou seja, não sai da minha presença. Talvez se pergunte, como é que eu posso andar na presença de Deus? Praticando a palavra. Se ligando ao corpo de Cristo. Vamos avançar. E aí? Então Deus disse, anda em minha presença e ser perfeito. O Ló, ele atendeu aos anjos, mas a mulher dele olhou para trás. Como todos sabemos, se converteu numa estátua de sal. Graças a Deus. Muito bem. Então, a ordem do Senhor Deus é, esquece o passado. Deixa ele lá atrás, não arraste esse fardo, não carregue esse peso. Vamos agora ao momento da oração. E se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, nosso Deus, estamos em Tua presença, pois temos a certeza pelo que está escrito. E já podemos sentir, Senhor, o Teu mover. Sim, porque o Senhor traz uma leveza ao coração. A virtude do Teu Santo Espírito tira as cargas, tira os pesos. O Senhor arranca as dores. Senhor nosso Deus, Pai, eu uno a minha fé neste momento com quem ora comigo. Alguém, Senhor, que está tomando uma decisão certíssima, seríssima na sua vida, de verdadeiramente, Pai, olhar para frente. Senhor, com novos planos, não apenas perspectivas, mas numa fé firme, inabalável, crendo que o Senhor é Deus, o Senhor existe, o Senhor é abençoador e de que o Senhor vai ajudar e, Senhor, que vai, essa amiga, esse amigo vai se esforçar e vai, Senhor, avançar nesta terra. O Senhor quer que cada um tenha saúde, que deixe para trás as angústias, as amarguras, que se livre da depressão completamente. Jesus, ajuda, opera. Senhor, ajuda a arrancar esse fardo pesado, dessas amarguras, dessas lembranças tenebrosas. E é claro que cada um se esforça sim, Senhor, para ter novos pensamentos, para ter novos planos, porque o Senhor é Deus e abençoador, e o Senhor incluiu cada um no plano de salvação. Como está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, seja cada um abençoado com as tuas ricas bênçãos, com a tua paz, com as virtudes do teu Santo Espírito. Mostra a tua luz, toma pela mão, dá a saída, dirige os passos e abençoa. Guarda, Senhor, cada vida. Abençoa, guarda, livra do mal. É o nosso pedido. Pai, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa e o Espírito de Deus tem nos falado. Esquece as coisas que te fizeram sofrer. Olha para frente, porque Deus é contigo. Deus é abençoador. Ele abre portas. Ele sabe cuidar de você. O meu abraço e até o nosso próximo encontro. Lembrando que domingo é um dia muito especial. É o dia de agradecermos a Deus, iniciarmos uma semana na presença dEle. O meu abraço, muita paz no teu coração e até lá. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.